Você já sentiu que tudo está desmoronando ao seu redor? Como se nada desse certo, não importa o quanto você tente. Nessas horas, a fé pode parecer distante, quase impossível de manter. Mas e se eu te disser que existe um segredo para permanecer firme, mesmo quando tudo está dando errado? Hoje, eu vou te mostrar como fortalecer sua fé em meio às dificuldades. E se você aplicar isso na sua vida, tudo pode mudar. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder conteúdos que fortalecem sua fé e compartilha com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos juntos aprender a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Entendendo as provações. Por que passamos por momentos difíceis? Quando tudo está dando errado, é natural nos perguntarmos: por que isso está acontecendo comigo? Parece injusto ver pessoas que não servem a Deus prosperando, enquanto aqueles que buscam viver segundo a sua vontade enfrentam lutas e dificuldades. Nessas horas, o coração se enche de dúvidas e a fé pode parecer abalada. Mas será que realmente estamos sozinhos nesses momentos? Será que Deus nos abandonou? A resposta é clara na Bíblia. As provações fazem parte da vida cristã. Deus nunca prometeu que seria fácil, mas garantiu que estaria ao nosso lado. Jesus nos alertou em João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que enfrentar dificuldades não é um sinal de fraqueza espiritual ou de abandono divino, mas sim uma etapa inevitável da nossa caminhada de fé. Olhe para a história de grandes homens e mulheres de Deus. Todos eles enfrentaram desafios antes de viverem os planos que Deus tinha para suas vidas. José foi traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo da perseguição de Saul. Jó perdeu tudo o que tinha antes de experimentar a restauração de Deus. E o próprio Jesus sofreu rejeição, perseguição e a cruz antes de ressuscitar em glória. Então, por que Deus permite que passemos por provações? A resposta está em Tiago 1:2-3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, a fé verdadeira não nasce nos dias fáceis, mas nos dias difíceis. É no fogo da adversidade que somos moldados, fortalecidos e preparados para viver aquilo que Deus tem para nós. Imagine um atleta que deseja se tornar campeão. Ele precisa enfrentar treinos exaustivos, disciplina, dor e cansaço. Mas ele suporta tudo isso porque sabe que o esforço o levará à vitória. Da mesma forma, nossa fé só cresce quando enfrentamos desafios. Pedro explica isso claramente em 1 Pedro 1:7. O ouro precisa ser provado pelo fogo, e a sua fé, que vale muito mais que o ouro, também precisa ser provada para que seja aprovada. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento de dor, sentindo que suas orações não estão sendo respondidas. Mas a verdade é que Deus nunca desperdiça sofrimento. Tudo o que você passa tem um propósito. O problema é que, muitas vezes, estamos focados na dor e não conseguimos enxergar além dela. Mas se trocarmos a pergunta, por que Deus permitiu isso? Por o que Deus quer me ensinar com isso? E começamos a ver nossa situação de outra maneira. Muitas vezes Deus permite provações para nos ensinar a depender mais dele. Quando tudo está indo bem, é fácil confiar em nós mesmos. Mas quando as dificuldades surgem, somos forçados a nos voltar para Deus e a reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Paulo entendeu isso muito bem quando escreveu em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, é justamente nos momentos de fraqueza que experimentamos a força de Deus em nossas vidas. Outro ponto importante é entender que a dor pode nos preparar para ajudar outras pessoas. Muitas vezes passamos por tribulações, não apenas para nosso crescimento, mas para que possamos consolar aqueles que virão depois de nós. Em 2 Coríntios 1:3-4, Paulo nos ensina: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus,
possamos consolar os que estão passando por tribulações. Isso significa que seu sofrimento de hoje pode se tornar o testemunho que fortalecerá outras pessoas amanhã. Tudo o que você está vivendo tem um propósito, mesmo que agora você ainda não consiga enxergar. A grande verdade é que a fé não se baseia no que vemos, mas na confiança em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Hebreus 11:1 nos lembra: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso quer dizer que, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, podemos confiar que Deus está no controle. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, Deus não te abandonou. Ele está te moldando, te ensinando e preparando algo maior para você. A dor de hoje pode ser o caminho para a sua vitória amanhã. O que precisamos fazer é confiar e não desistir. Agora que entendemos por que enfrentamos dificuldades, precisamos aprender como fortalecer nossa fé em meio a esses desafios. No próximo momento, vamos mergulhar ainda mais fundo nisso. Como manter a fé quando tudo está dando errado? Saber que as dificuldades fazem parte da vida cristã é um primeiro passo importante, mas isso ainda não responde à grande pergunta: como manter a fé firme quando tudo parece desmoronar? Como continuar acreditando nas promessas de Deus quando a realidade ao nosso redor grita o contrário? A verdade é que manter a fé nesses momentos não é fácil, mas é possível. A primeira coisa que precisamos entender é que a fé não é baseada em sentimentos, mas na confiança em Deus. Muitas pessoas acreditam que ter fé significa sentir que tudo vai dar certo, mas a fé verdadeira é muito mais do que uma emoção passageira. É uma decisão diária de confiar em Deus, mesmo quando não vemos nenhuma solução. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo nos ensina: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso significa que mesmo quando tudo parece estar dando errado, devemos continuar confiando que Deus está no controle. Mas como fazer isso na prática? O primeiro passo é alimentar a fé com a palavra de Deus. Em tempos de crise, nossa mente se enche de dúvidas e pensamentos negativos. Se não combatemos esses pensamentos com a verdade da Bíblia, nossa fé se enfraquece. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quanto mais lemos a Bíblia e meditamos nas promessas de Deus, mais fortalecidos ficamos para enfrentar as dificuldades. Além disso, precisamos aprender a substituir pensamentos de medo por declarações de fé. Em vez de dizer, eu nunca vou sair dessa situação, declare, eu sei que Deus tem planos de paz para a minha vida. Jeremias 29:11. Em vez de pensar, Deus me esqueceu, diga, ainda que minha mãe me abandone, o Senhor jamais me esquecerá. Isaías 49:15. Essas declarações baseadas na palavra de Deus nos ajudam a manter nossa fé firme, mesmo quando tudo parece contrário. Outro ponto essencial para fortalecer a fé em tempos difíceis é a oração. Quando enfrentamos momentos de desespero, nossa tendência natural é nos afastarmos de Deus. Ficamos frustrados porque as coisas não estão acontecendo do jeito que esperávamos, e muitas vezes paramos de orar. Mas esse é um dos maiores erros que podemos cometer. A oração não é apenas uma forma de pedir ajuda a Deus, mas também um meio poderoso de renovar nossas forças. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você já percebeu que muitas vezes a oração não muda a situação imediatamente, mas muda o nosso coração? Ela nos dá paz em meio à tempestade e nos lembra de que Deus continua no controle. Por isso, se você está passando por um momento difícil, não pare de orar. Mesmo que pareça que Deus está em silêncio, continue buscando, pois Ele está ouvindo e agindo. Outro aspecto fundamental para manter a fé firme é lembrar-se das experiências passadas. Quantas vezes você já enfrentou situações difíceis e Deus te livrou? Quantas orações já foram respondidas em sua vida? O problema é que, quando estamos no meio da dor, esquecemos das vitórias que já tivemos. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos no barco.
quando uma tempestade surgiu e eles ficaram desesperados. Eles tinham acabado de ver Jesus fazer milagres, mas naquele momento de medo, se esqueceram de tudo. Então, Jesus os repreendeu dizendo: Homens de pequena fé, por que vocês estão com tanto medo? Mateus 8:26. Se você está enfrentando um momento difícil, pare e lembre-se das vezes em que Deus já te socorreu. Ele não mudou. Se Ele te ajudou antes, também te ajudará agora. Por fim, manter a fé firme exige que nos cercuemos das pessoas certas. Quando estamos fracos espiritualmente, precisamos estar próximos de quem pode nos fortalecer. Se nos isolamos ou buscamos conselhos em pessoas que não compartilham da mesma fé, podemos nos afastar ainda mais de Deus. Mas se nos conectamos a irmãos na fé, buscamos uma igreja e recebemos palavras de ânimo, nossa fé se renova. Provérbios 27:17 nos lembra: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A verdade é que Deus não nos criou para caminharmos sozinhos. Precisamos de uma comunidade de fé para nos apoiar nos momentos difíceis. Por isso, se você está enfrentando uma fase difícil, busque estar rodeado de pessoas que te incentivem a continuar confiando em Deus. Agora que aprendemos como manter a fé mesmo quando tudo parece estar dando errado, no próximo momento vamos entender como transformar essas dificuldades em crescimento espiritual. Como transformar as dificuldades em crescimento espiritual? Quando enfrentamos tempos difíceis, a nossa primeira reação é querer que a dor acabe o mais rápido possível. Queremos soluções imediatas, um livramento instantâneo e a resposta para nossas orações na mesma hora. Mas Deus trabalha de maneira diferente. Ele não apenas nos livra das dificuldades, mas usa cada situação para nos transformar e nos fortalecer espiritualmente. A Bíblia nos ensina que Deus pode usar qualquer situação para o nosso bem. Em Romanos 8:28, encontramos uma promessa poderosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que, mesmo quando não entendemos, Deus está trabalhando nos bastidores, moldando nosso caráter e nos preparando para algo maior. Mas como transformar as dificuldades em crescimento espiritual? Tudo começa com a maneira como escolhemos reagir às adversidades. Podemos reclamar, nos desesperar e desistir, ou podemos enxergar cada desafio como uma oportunidade de amadurecimento na fé. A diferença está na nossa atitude diante das provações. Um exemplo claro disso está na vida de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, injustamente acusado e preso por anos. Qualquer pessoa no lugar dele poderia ter se revoltado contra Deus, mas José escolheu confiar. Ele permaneceu fiel, continuou servindo e no tempo certo, Deus o exaltou, tornando-o governador do Egito. O que parecia ser um desastre na sua vida era, na verdade, um caminho para um propósito maior. No final, ele pôde dizer aos seus irmãos em Gênesis 50:20: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Assim como José, precisamos aprender a ver as dificuldades com uma nova perspectiva. Cada batalha que enfrentamos pode nos ensinar algo valioso. Deus usa as lutas para nos tornar mais fortes, mais pacientes, mais humildes e mais dependentes dele. Tiago 1:2-4 nos ensina essa verdade. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Esse versículo nos ensina que a fé cresce através das dificuldades. Assim como um músculo precisa ser exercitado para ficar mais forte, a nossa fé também precisa ser testada para amadurecer. Se nunca passássemos por desafios, jamais desenvolveríamos resistência espiritual. Mas além do amadurecimento, as dificuldades também nos aproximam de Deus. Muitas vezes, nos momentos de conforto, tendemos a nos acomodar espiritualmente. Oramos menos, lemos menos a Bíblia e nos tornamos distraídos. Mas quando uma crise surge, somos forçados a buscar mais a Deus. É nos períodos de dor que aprendemos a depender completamente dele.
O próprio apóstolo Paulo experimentou isso quando escreveu em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outro aspecto do crescimento espiritual é aprender a confiar no tempo de Deus. Quando passamos por dificuldades, queremos que a solução venha rapidamente. Mas Deus trabalha de acordo com o seu plano perfeito. Muitas vezes, Ele permite que fiquemos em certas situações por um tempo para que aprendamos lições importantes. O povo de Israel passou 40 anos no deserto porque precisavam ser preparados para entrar na terra prometida. Se tivessem confiado e obedecido a Deus desde o início, essa jornada teria sido muito mais curta. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil agora e sinta que Deus está demorando para agir. Mas lembre-se, o tempo de espera não é tempo perdido. Deus está te ensinando, te fortalecendo e preparando algo muito maior. Isaías 40:31 nos dá uma promessa poderosa. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Outro ponto fundamental é entender que as dificuldades nos ensinam a ter um coração grato. Parece estranho falar de gratidão quando estamos passando por lutas, mas esse é um dos segredos para crescer espiritualmente. Quando aprendemos a agradecer a Deus não apenas pelos dias bons, mas também pelos desafios, mostramos que confiamos nele independentemente das circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses 5:18, a palavra nos ensina: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão muda nossa perspectiva. Em vez de focarmos no que estamos perdendo, passamos a enxergar o que Deus está construindo em nós. Em vez de ficarmos presos à dor, começamos a perceber o crescimento que está acontecendo em nosso interior. Se você está enfrentando dificuldades hoje, pergunte-se: o que Deus quer me ensinar com isso? Como posso crescer espiritualmente através dessa situação? A verdade é que nenhuma luta é em vão. Deus tem um propósito em cada lágrima, em cada oração não respondida da forma que esperávamos. Como aplicar a fé na prática e viver confiando em Deus. Saber que Deus tem um propósito para as dificuldades e entender que podemos crescer espiritualmente através delas é fundamental, mas nada disso terá impacto real em nossas vidas se não aplicarmos essa fé na prática. Fé não é apenas algo que acreditamos, é algo que vivemos todos os dias. Mas como, na prática, podemos viver confiando verdadeiramente em Deus, independentemente das circunstâncias? A primeira coisa que precisamos fazer é escolher confiar em Deus diariamente. Isso significa que a fé não pode ser algo que exercemos apenas quando estamos na igreja ou quando ouvimos uma pregação poderosa. Confiar em Deus precisa ser um estilo de vida, uma decisão constante, mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina uma das maiores chaves para aplicar a fé no dia a dia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui, vemos que confiar em Deus significa não depender do nosso próprio entendimento, ou seja, não permitir que a lógica humana limite a nossa fé. Muitas vezes, Deus está agindo, mas não conseguimos enxergar porque queremos entender tudo antes de confiar. A fé exige que entreguemos o controle a Deus, sabendo que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Outro ponto essencial para viver uma fé prática é aprender a descansar em Deus. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas continuam vivendo ansiosas, inquietas e desesperadas diante dos problemas. Isso mostra que, na realidade, não entregaram suas preocupações a Ele. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, confiar em Deus significa entregar as preocupações a Ele e descansar, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Isso não significa que ficamos passivos, esperando que tudo aconteça automaticamente. Significa que fazemos a nossa parte, mas sem carregar um peso que não nos pertence.
Outro passo prático para aplicar a fé no dia a dia é declarar as promessas de Deus. Muitas vezes, o que nos impede de confiar completamente no Senhor é a nossa própria mente, cheia de dúvidas e pensamentos negativos. Por isso, precisamos treinar nossa mente para alinhar nossas palavras e pensamentos com a palavra de Deus. Em vez de declarar medo, declare fé. Em vez de dizer, não sei como vou sair dessa, diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Em vez de afirmar, não tenho forças, declare, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Suas palavras têm poder, e ao declarar a palavra de Deus sobre sua vida, sua fé se fortalece. Além disso, a fé precisa ser acompanhada de ação. Em Tiago 2:17 está escrito, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso significa que confiar em Deus não é apenas orar e esperar, mas também dar passos de fé. Se você está buscando uma porta aberta, continue se preparando. Se você está esperando uma transformação, faça sua parte para mudar. A fé sem ação não gera resultados. Outro ponto essencial para viver uma fé prática é manter a comunhão com Deus todos os dias. Muitas vezes, queremos confiar em Deus, mas não gastamos tempo com Ele. Queremos respostas, mas não buscamos ouvir sua voz. A fé é fortalecida através da oração, da leitura da Bíblia e do tempo de intimidade com Deus. Jesus nos deu o exemplo disso. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se retirava para orar constantemente. Lucas 5,16 nos diz, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Se Jesus precisava desse tempo de comunhão com o Pai, quanto mais nós. A fé se torna prática quando decidimos andar com Deus diariamente, ouvindo sua voz e sendo guiados por Ele. Além disso, é importante termos pessoas de fé ao nosso redor. Nossa caminhada cristã se torna mais forte quando estamos cercados de pessoas que nos encorajam e nos ajudam a permanecer firmes. Em Hebreus 10:24-25, encontramos essa instrução. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Se você deseja viver uma fé verdadeira, envolva-se em uma comunidade de fé. Busque pessoas que fortaleçam sua caminhada, que te ajudem a continuar crendo, mesmo quando tudo parece difícil. Por fim, aplicar a fé na prática significa nunca desistir. O caminho da fé não é fácil, mas quem persevera colhe frutos. Hebreus 10:35-36 nos ensina. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Se você continuar confiando, Deus honrará sua fé. Ainda que hoje você não veja nada mudando, saiba que Deus está trabalhando. No próximo momento, vamos aprender como alcançar a vitória através da fé e experimentar a transformação que Deus tem para nossas vidas. Como alcançar a vitória? Através da fé e ver a transformação de Deus. Agora que entendemos a importância da fé em meio às dificuldades e aprendemos a aplicá-la no dia a dia, precisamos dar um passo além. Como alcançar a vitória através da fé e experimentar a transformação que Deus tem para a nossa vida? Afinal, confiar em Deus não significa apenas suportar as dificuldades, mas também ver sua glória se manifestando e suas promessas se cumprindo. A primeira chave para alcançar a vitória é permanecer firme até o fim. Muitas pessoas começam a caminhada de fé cheias de entusiasmo, mas, diante das primeiras dificuldades, desistem. A vitória não vem para aqueles que apenas acreditam por um momento, mas para os que perseveram até o final. Hebreus 10:36 nos ensina: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Isso significa que a fé verdadeira não desiste. Se você tem orado e ainda não viu a resposta, continue. Se tem crido na promessa de Deus e ainda não viu a mudança, não desanime. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que esperaram pacientemente até que a promessa de Deus se cumprisse. Abraão esperou anos pelo filho da promessa. José passou anos preso antes de se tornar governador.
Davi foi ungido rei, mas enfrentou perseguições antes de assumir o trono. O tempo de espera pode ser desafiador, mas é nesse período que Deus trabalha em nós. Muitas vezes, a demora não é porque Deus se esqueceu da promessa, mas porque Ele está nos preparando para recebê-la. Outro ponto fundamental para alcançar a vitória através da fé é aprender a declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Nossos pensamentos e palavras têm um impacto direto na nossa caminhada espiritual. Provérbios 18:21 diz: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam bem comerão do seu fruto. Isso significa que, se você deseja viver a vitória, precisa alinhar suas palavras com a verdade de Deus. Em vez de dizer, nunca vou conseguir, declare, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Em vez de afirmar, não. A solução, diga, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Outro princípio poderoso para viver a transformação de Deus é agir como se a vitória já fosse sua. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas continuam vivendo como se a resposta nunca fosse chegar. Em Marcos 11:24, Jesus nos dá um segredo. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Isso significa que mesmo antes de ver a mudança, você precisa crer que ela já está acontecendo. Se você está orando por um milagre, comece a agradecer como se ele já tivesse acontecido. Se está esperando por uma porta aberta, prepare-se para recebê-la. A fé verdadeira antecipa a vitória, porque confia completamente no Deus que prometeu. Outra chave importante para alcançar a vitória é ter uma vida de adoração. Quando adoramos a Deus em meio às dificuldades, demonstramos que nossa fé não está nas circunstâncias, mas no Senhor. Um exemplo poderoso disso é a história de Paulo e Silas na prisão. Mesmo depois de serem espancados e acorrentados, eles começaram a orar e a louvar a Deus. O resultado? Deus enviou um terremoto que abriu todas as portas da prisão. Atos 16:25-26. A adoração tem o poder de mudar ambientes, quebrar cadeias e abrir caminhos que pareciam impossíveis. Se você está enfrentando lutas, escolha adorar a Deus. Em vez de se lamentar, louve. Em vez de reclamar, agradeça. A adoração ativa o sobrenatural de Deus em sua vida. Por fim, para viver a vitória através da fé, é essencial entregar completamente sua vida nas mãos de Deus. Muitas vezes, tentamos resolver tudo sozinhos. Carregamos fardos que não são nossos e queremos ter o controle de tudo. Mas a verdadeira transformação acontece quando entregamos tudo a Deus e confiamos plenamente nele. Salmo 37:5 nos dá um conselho valioso. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Isso significa que quando paramos de tentar resolver tudo por conta própria e simplesmente confiamos, Deus começa a agir. Se você deseja viver a transformação de Deus, faça um compromisso hoje. Decida confiar, declarar a palavra, perseverar, adorar e entregar tudo nas mãos dele. Não importa o tamanho da sua luta, Deus é maior. A sua fé é a chave que abre portas, move montanhas e traz a vitória que ele já preparou para você. Agora que você aprendeu como fortalecer sua fé em meio às dificuldades e aplicar tudo isso na sua vida, prepare-se para ver Deus agir. Ele tem planos de vitória para você, e se você permanecer firme, verá a glória dele se manifestando poderosamente. Se você chegou até aqui, isso significa que Deus falou poderosamente ao seu coração. Agora, é hora de colocar essa fé em prática. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus já preparou a sua vitória. Apenas confie, persevere e viva essa fé no dia a dia. E se essa mensagem te fortaleceu, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Que Deus te abençoe e lembre-se, a fé move montanhas e Deus honra aqueles que confiam nele. Nos vemos no próximo vídeo.